Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos que se conectaram nesse momento aí para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. O tema de hoje que nós estaremos ministrando é sobre insegurança. O porquê que a insegurança chega no ser humano, por que ela entra dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, por que isso acontece? Por que os traumas, através da insegurança, vem muitos traumas em nós? Nós veremos pela palavra de Deus, que é a palavra que o Senhor já deu início para nós nesse domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical, falando que realmente a insegurança ela vem sobre nós quando há desobediência. Quando há brechas em nossas vidas que nós permitimos que ocupe o lugar de Deus. E o lugar de Deus é só Ele, é exclusivo dele no nosso coração. O texto dessa tarde, eu estarei fazendo a leitura, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não pode salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante desse se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Por enquanto, até aqui. Nós vemos um profeta de Deus que se levanta para exortar uma nação que estava deixando a insegurança, o medo, os traumas da vida prevalecer em seus corações. E nós sabemos que quando a insegurança ou algum trauma na nossa vida, a gente começa a projetar isso, mesmo que isso já tenha passado, a gente projeta de uma maneira que ele se faz presente de uma forma real em nossas vidas, mesmo que ele não exista mais. E nós vemos o exemplo da palavra, o Senhor Jesus Cristo nos mostrando a todo instante que Ele é um Deus restaurador, que Ele é um Deus perdoador, e que os traumas e as inseguranças do passado, a gente não pode deixar prevalecer no hoje, porque Ele é o Deus que não vai nos perturbar mais com as coisas que incomodam a nossa alma. Ele não perturba. Quem perturba somos nós mesmos. E o povo de Deus, com toda essa insegurança de que os reis, a Babilônia, tomaria o povo de Israel, tomaria a terra de Jerusalém, tomaria Israel, começaram a dar um jeitinho para que as coisas começassem a caminhar da maneira que eles esperavam. E eles começam... o versículo 1 começa Isaías mostrando o que vocês estão fazendo.
Vocês estão se dobrando diante de deuses babilônicos que vocês mesmos têm que pegar eles e colocar nas costas e carregá-los. O que é que está acontecendo com vocês? Que insegurança é essa? Meus queridos, muitas vezes a insegurança é uma fé que está abalada. Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Porque aí vai entrar um monte de problemas, não só a insegurança, como os traumas, os medos de todas as coisas. Nós não somos como os animais que às vezes eles se agarram, brigam um com o outro e depois cada um vai para um canto e consegue se curar sozinho. Nós não conseguimos ser iguais aos animais, nós não somos iguais aos animais. Deus nos criou seres humanos, sensíveis, carentes de Deus. E muitas vezes, quando vem a espreita, quando vem a perseguição babilônica desse mundo, vem a insegurança, a gente começa a se machucar, a ficar inseguro, e a gente acha que a gente vai conseguir sozinho sair dessa. E nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. Esses deuses mesmo, Isaías coloca e mostra para o povo, não vai salvar vocês. Não vai livrar vocês do cativeiro que com certeza vai acontecer. Parem de ficar arrumando jeito ou procurando pessoas para ajudar vocês a sair de um propósito que já é de Deus, para o bem de vocês. Era isso que Isaías estava falando. O cativeiro vai acontecer para a correção de vocês. Mas eu sou Deus que criei vocês, e antes do ventre materno eu já sabia quem eram vocês. E eu sou o Deus que daqui a um tempo o cativeiro vai acontecer, mas eu sou o Deus que conheço vocês e vou levantar um libertador. Portanto, meu querido, peça a Deus que renove a sua fé. Porque a insegurança, os medos, os traumas, eles só vão embora quando nós caminhamos em fé. Quando nós olhamos para um Deus que é poderoso e que acrescenta vida sobre nós e cura as nossas feridas. Nós não podemos ficar o tempo todo achando que vai acontecer de novo aquele mal que aconteceu há 10, há 20, há 30 anos atrás. O tempo todo ficamos com medo, achando que coisas que aconteceram e que nunca mais vão acontecer. A gente põe isso na cabeça. Deus, quando Ele corrige para levantar. Ele corrige para deixar a pessoa de pé. O povo de Israel ia passar assim pelo cativeiro, mas porque eles estavam procurando as bestas feras, porque eles estavam procurando ídolos, estavam fazendo esses ídolos, estavam seguindo esses ídolos. E o Senhor Deus usa o profeta Isaías para chamar a atenção desse povo e dizer: vocês ainda não perceberam que eu sou o eu sou, aquele que governa todas as coisas e que faz todas as coisas? Verso de número 5, ele diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Vocês estão querendo me comparar a algo que vocês depois vão pegar nas costas e carregar para queimar? O Deus que está falando nesta tarde conosco, que o profeta Isaías se levantou para dizer, para nós nos dias de hoje, essa palavra é válida, ela é atual, ela se renova. Deus está dizendo: meu filho, pare de se preocupar com coisas que já passaram, procure viver na minha presença de forma feliz, de forma correta, de forma alegre, que no momento certo todas as coisas vão acontecer. No meu tempo, na minha hora.
Vós, a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. E eu faço isso não só desde o nascimento de vocês, que eu carrego vocês no colo. É por isso que vocês estão de pé. É por isso que vocês trabalham. É por isso que vocês comem. É por isso que vocês são ativos. Não só desde o nascimento, mas eu faço uma promessa para vocês. Até a velhice de vocês, eu estarei carregando vocês no colo. E após a velhice, eternamente, para sempre. Amém. Então o segredo para a insegurança, para os traumas da vida ir embora e para a gente não desviar do propósito é a fé. É a fé em Cristo. É a fé nesse Deus que diz para nós, olha, meus filhos, deixem a rebeldia de lado. Ouçam a minha voz. A rebeldia afasta a comunhão com Deus. Muitas vezes Deus está falando conosco. Não se revolte com você mesmo. Há pessoas que não se perdoam. Há pessoas que se revoltam até mesmo com o jeito que ela é. Se é melancólica, se é extrovertida, se é... eu não sei. Não se revolte com a personalidade que Deus te deu. Há tratamento de Deus para a sua glória em nossas vidas. Nós temos que tão somente aceitar o sobrenatural de Deus sobre nós. Nós temos que tão somente ter comunhão com Deus e esperar o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. O povo não estava esperando o sobrenatural de Deus. O povo não estava com paciência de aguardar o livramento de Deus. E eles já começaram a caminhar antes mesmo, porque depois de 150 anos que vai acontecer esse aprisionamento, eles já começam a se mover, querer dar jeito para as coisas. Não, vamos nos preparar. Vamos atrás do Nebo aí, que é Deus da Babilônia, que é um Deus de literatura, um Deus inteligente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que eu procurei a pesquisar, dizia que esse Deus era o Deus do conhecimento. Então eles achavam, olha, vamos atrás desse Deus. E o centro da adoração de Nebo era um lugar que ficava próximo à Babilônia. Então eles estavam indo a caminhos contrários. Eles estavam se aproximando mais ainda do perigo. E nós não podemos trazer isso sobre nossas vidas. O principal Deus que nós temos na nossa vida não é o status, não é o dinheiro, não é a posição social, não é se eu tenho portas abertas em lugares que ninguém tem, se eu tenho fama, se eu não tenho. Não é isso, não é nada disso. A verdadeira segurança para as nossas vidas, a verdadeira felicidade para as nossas vidas se chama Jesus Cristo. Se chama fé, que é um dom que é dado por Ele. Vem dele para nós. Peça para que Deus renove a sua fé. Peça para que o dom de Deus venha sobre a sua vida. Para que nós não venhamos ficar comparando ou achando que esse Deus é fraco. Se passa isso pela sua cabeça, pela situação que você está vivenciando, que esse Deus grandioso não está vendo a sua situação, que está saindo do controle e você não sabe o que fazer, e você vai ter que mexer em alguma coisa para as coisas dar certo, então você está comparando a esse Deus como o povo aqui estava comparando no passado, a um Deus pequeno. Quando nós temos uma fé renovada em Deus, nós sabemos que tudo pode estar de ponta cabeça. Mas se nós estamos orando, se nós estamos confiando em Deus, a hora certa vai chegar. E as coisas vão acontecer. E ele chama atenção, parem com isso.
Verso 7, sobre os ombros vocês tomam esses deuses, vocês levam, põem no lugar e ali fica. Eles nada podem fazer, eles não se movem. Às vezes você está correndo atrás de soluções para a insegurança, para os momentos difíceis que você está vivendo no dia de hoje, para pessoas que não vão se mover. Ou para ídolos que não vão se mover nunca. Que não podem falar, que não podem ver, que não podem tocar. Agora o eu sou, ele é aquele que nós temos o privilégio de falarmos com ele e ele responder. E ele falar conosco com sua voz suave, ou com sua voz como trombeta através de uma pregação, de um louvor que vem através do seu livro, que é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos olhar para as Escrituras e lembrar o que o profeta Isaías profetizou, principalmente no verso de número 8. Ele diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério. Leve a sério esse Deus que é sobrenatural. Não leve a sério as coisas que você tem feito. Tem pessoas que pegam coisas e colocam aquelas coisinhas que vêm até pelo Facebook para a gente, passe para 10 pessoas, passe para 20 pessoas e vai acontecer e vai dar certo. Amarra o lacinho no dedo e você vai casar. Ou então faz um coraçãozinho e você vai receber um coraçãozinho de volta. Isso tudo é balela, isso tudo é loucura, isso tudo não provém de Deus, é misticismo puro. Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos acordar e ver o que as Escrituras diz para nós. Meus filhos, não fiquem carregando pesos, julgos sobre os seus ombros. Tirem na minha presença, coloque para mim. Eu sou o Deus de vocês. A quem me comparareis? Diz o Senhor. Ele é incomparável. O nosso Deus, ele é incomparável. Eu espero que através dessa mensagem, que eu vou dar continuidade na quinta-feira, nós possamos levar mais a sério o que Deus tem falado conosco. O que Deus tem falado conosco é uma coisa só. Por que você está inseguro? Por que você fica carregando traumas na sua vida? Por que você fica procurando jeitinho para resolver situações? Eu sou o Deus que carrego você desde o ventre materno até a sua velhice. Portanto, confie tão somente em mim e se anime com esta palavra. Se anime e entregue para Deus. Confie em Deus e o mais Ele fará. Boa tarde a todos vocês que nos acompanharam. Quinta-feira nós estaremos dando continuidade a esta mensagem e eu estarei falando um pouquinho a respeito desse chamado de Deus na vida do seu povo, que é um chamado não de traumas, não de inseguranças, de falta de confiança nele. Não, é um chamado que é para avançar para a sua glória. Que Deus os abençoe. Uma excelente tarde na presença do Senhor Jesus. E um beijo grande da missionária Silmara.